E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ericast, o podcast da sua jornada extraordinária. Eu sou a jornalista Érica Vandenbruck e hoje nós vamos abordar aqui um tema que é muito importante: a violência contra a mulher. Todo mundo conhece alguém que foi vítima de violência doméstica, não é mesmo? Então eu vou pedir a sua ajuda desde já. Se inscreva no canal, curta o canal e compartilhe esse tema com o maior número de pessoas que você conhece, porque eu tenho certeza que é um conteúdo de alta qualidade, que vai trazer informações relevantes e você vai estar ajudando muita gente. A minha entrevistada de hoje, a minha convidada, é a Dalgisa Mendes. Ela é advogada criminalista e ela acabou de lançar um livro. Ela até me trouxe um livro aqui para mim de presente. Olha só que lindo! Olha essa capa. O livro dela se chama O Diário de uma Advogada Criminal. E aqui ela traz informações preciosas para você e ela vai estar contando tudinho para a gente daqui a pouquinho. Não sei se você chegou a ver essa semana, por que esse tema está tão em alta e a gente trouxe aqui no podcast? A semana passada foi divulgada uma notícia de que um pastor de uma igreja evangélica renomada, muito conceituada, ele fazia da pastora, da esposa dele, vítima de violência doméstica. E ela ficou anos e anos sofrendo. Violência psicológica, violência física, violência patrimonial. E ela tinha medo de denunciar. Até que ela não aguentou mais e pediu ajuda. E esse pastor, ele foi destituído do cargo dele de presidente enquanto a polícia estiver investigando. Ou seja, esse tipo de situação pode atingir toda a sociedade, independentemente se é a alta sociedade, se é a baixa, se são as pessoas de um nível inferior intelectualmente ou financeiramente. E está também dentro das igrejas, minha gente. E as mulheres na igreja, elas têm medo de denunciar. Por quê? Porque são mulheres de Deus, porque elas se preocupam com o que a Bíblia diz a respeito. A Bíblia diz o quê? Que você só pode separar em caso de adultério. E aí você pode se casar de novo. Mas o meu pastor, ele sempre orientou as mulheres o seguinte: você não vai ficar com uma pessoa que você está correndo risco de morte, certo? Então, nesse caso, você pode sim. É melhor que você se separe. Só que aí você não vai poder casar de novo, porque a Bíblia não te dá esse direito de se casar novamente, né? Você vai levar uma vida depois com Deus. Mas, pela sua vida, você deve, sim, buscar a lei. A lei existe, minhas amadas, para isso, tá bom? Então, agora eu quero falar aqui, dar uma suavizada aqui no tema, eu quero falar do meu cabeleireiro, o Fagundes Souza, do espaço Beleza e Vida. O Fagundes, ele cuida da minha beleza. Ele me deixa 20 anos mais nova. Gente, eu não preciso nem fazer botox. Olha que maravilha. Ele fez aqui a minha maquiagem, olha só. A hora que eu olhei, eu falei, não, quem é essa? É outra mulher, é outra pessoa. Olha esse cabelo, minha gente, olha. Que coisa! Aí ele falou assim, ó, vamos ter que retocar a raiz dessa vez, Érica, porque a sua raizinha aqui está nascendo branquinha, então a gente vai retocar. Eu não preciso nem me preocupar, eu nem vejo isso, entendeu? Ele já foi, já retocou, já deu uma hidratada, já fez essa escova aqui, a cara da riqueza. E olha só, as unhas. Que lindas! Olha, essa cor aqui é uma nova cor que está em alta e está combinando com a capa do livro aqui da minha entrevistada. É verdade. Então, o Fagundes, ele é um excelente profissional, eu estou com ele há mais de 7 anos, e o preço dele é muito acessível. Entra em contato com o salão Beleza e Vida, marca lá o seu horário. Ele faz também cortes masculinos super diferentes, super criativos. Ele atende homem, mulher, criança. E se você falar que você está acompanhando aqui o Ericast, que você viu o contato dele aqui no Ericast, ele vai fazer um precinho
excepcional aí para você. Então, anota aí o telefone, 41 99 543 7781. Manda um WhatsApp para ele, 41 99 543 7781. Agende o seu horário. Eu tenho certeza que você também vai virar cliente. E você, empresário, você profissional liberal, você que quiser anunciar aqui no nosso podcast, no Ericast, o podcast da sua jornada extraordinária, você também é muito bem-vindo. Nós estamos aqui no 3º episódio, só para você ter uma ideia de como isso vai te trazer retorno. No primeiro, já tivemos mais de milhares de visualizações, o segundo também, e eu tenho certeza que não vai ser diferente. E quanto mais episódios nós colocarmos aqui, maior vai ser a visibilidade, porque eu primo pela qualidade, minha gente. Eu só trago aqui convidados com um conteúdo excepcional, porque eu acho que a gente, nós como jornalistas, como formadores de opinião, nós temos que contribuir para melhorar a sociedade. O que a gente puder trazer de informação relevante para ajudar você, a gente faz aqui no Ericast, tá bom? Então anota aí, fala lá com a minha equipe comercial, manda um e-mail para eles, ericast@gmail.com. Ericast não, ericastje, perdão, ericastje, de Jornada Extraordinária, ericastje@gmail.com. Ou se você preferir, você pode entrar em contato comigo, com a minha equipe ali pelo Instagram, é o @ericastje, ericastje com C de cast, ok? Você vai ser muito bem-vindo, vai ser muito bem atendido. Eu tenho certeza que o teu investimento, vai voltar 100 vezes maior para você, tá bom? Agora sim, minha gente, agora chegou a hora, o melhor momento do nosso Ericast, do nosso podcast. Nós vamos agora bater um papo incrível com a nossa convidada de hoje, que é a advogada criminalista Adalgisa Mendes. Ela acaba de lançar o livro O Diário de uma Advogada Criminal, e ela trouxe um para mim, gente, com dedicatória e tudo. Ai, me senti tão honrada, olha só, docinho, que mimo. Muito obrigada, Adalgisa. Seja muito bem-vinda ao Ericast. Obrigada, e eu agradeço o convite. E boa tarde a todos. E é uma honra estar aqui com vocês. Que bom. Então, conta pra gente a respeito da sua obra, desse livro que você acaba de lançar. Qual é o conteúdo desse livro? Com que o leitor vai se deparar? Então, esse livro, o início dele foi assim. Eu trabalho na área criminal há 24 anos. Eu sou advogada criminal, já formada há 24 anos, e só atuei nessa área durante todo esse período. Uhum. E durante uns 5 anos, praticamente, eu atuava muito na Lei Maria da Penha. E eu comecei a escrever artigos falando sobre a lei, o que beneficiava as mulheres, e também artigos muito revoltada das mulheres que estavam fazendo mau uso da lei, que estavam tirando benefício utilizando da lei. Então, eu comecei a escrever conteúdos. A partir daí, eu comecei a fazer críticas às mulheres que eram vítimas e não aceitavam denunciar. A essas mulheres que, inclusive, você mencionou no início, que são vítimas e demoram tempos, elas não têm coragem, elas têm aquele tabu, elas não queriam denunciar. E eu comecei a criticar. Daí eu parei e pensei, mas espera aí, eu estou criticando essas mulheres, sendo que eu fui vítima de narcisismo, fui vítima de estupro e não denunciei. Nossa, depois você vai falar a respeito disso pra gente. Sim, eu falei, quem sou eu para criticar essas mulheres? Aí eu me coloquei no lugar delas, porque a gente, a partir do momento que você é vítima, como na pior situação do estupro, você fala uma advogada criminal, não denunciar um estupro, não, você não consegue. Você não consegue porque você tem que repetir 10 vezes a mesma história, você não consegue porque terão aqueles olhares, será? Eu acho que ela queria.
Que absurdo. Até hoje é assim. Nossa, é muito. Preconceito mesmo contra a vítima. Muito recente, eu tive por uma mulher, inclusive, que eu fui conversar com ela sobre palestras e tudo que a minha intenção é divulgar o maior número possível do que eu passei para incentivar as mulheres a denunciarem. Eu cheguei para uma mulher e contei para ela. Eu acho que ela vive numa redoma de vidro, que ela falou, mas isso existe? Meu Deus, então, que ignorância, né? Sim. Uma pessoa que está alienada, né? Então, daí eu passei a pensar, não, mas espera aí, o mesmo sentimento que elas têm, medo, vergonha, medo, a discriminação é muito grande, porque a empatia... Por quem essa discriminação? Pela sociedade ou pelos órgãos mesmo? Os órgãos, hoje, em Curitiba, a gente tem a Casa da Mulher Brasileira. Tem uma delegacia especializada, que é a Delegacia da Mulher, né? Tem todo um amparo, que o pessoal Mas nem toda a cidade é assim, né? Mas nem toda a cidade é assim. Então, desde aquele tratamento inicial, você já é maltratada, você já é vista, mas será? Daí, com essa carinha aí, eu acho que ela fez porque quis. Então, ainda mais quando a mulher ela é casada. Como que para ela vai denunciar um estupro? Sim. As pessoas elas têm esse receio de que a vítima não esteja falando a verdade. Sim, que ela quer algum benefício, ela tem amante, então são N situações que a gente passa. Então a empatia, aquele aconchego, aquele acolhimento, a gente vê na teoria. Na prática não acontece nada disso. E quando eu decidi escrever esse livro, a partir desse momento eu decidi escrever esse livro. A primeira coisa que eu fiz, eu tenho um filho que recém fez 13 anos. O que eu fiz? Eu cheguei para ele depois de 16 anos e foi a primeira pessoa que eu contei a história verdadeira. Eu cheguei, filho, a mãe foi denunciar um crime, que eu fui naquela coisa de... Eu era recém-formada, aquela impulsividade. Eu ouvi que seriam mortos agentes penitenciários e não sei o quê, e não acreditei. Quando o primeiro foi morto, eu desesperei, fui denunciar esse crime. O que aconteceu? Eu fui sequestrada, no sequestro eles passaram a fazer um assalto numa lotérica, foi quando eu consegui pedir socorro para o cuidador de carro, o cuidador de carro chamou a polícia. Quando chegou a polícia, graças a Deus, né, chegaram os meus heróis. Daí, na pior das hipóteses, vou ser presa, mas graças a Deus vou ser presa. Daí, era a melhor coisa que podia me acontecer naquele momento, porque eu estava dentro do carro junto. Sim. Daí, só que não foi isso que aconteceu. Os policiais, eles pegaram, colocaram os rapazes no camburão, subiram comigo para o apartamento e eu fui estuprada. Daí foi isso que aconteceu. A primeira pessoa... Eu demorei 16 anos para conseguir contar. Por causa do trauma. O trauma. Eu queria ficar gorda. Eu esconder. engordei 38 quilos. Pra se esconder, eu queria ficar feia. Eu não queria que ninguém me olhasse, que ninguém me tocasse. É uma sensação horrível. Tanto que agora, que essa semana, a polêmica é em relação ao estupro, às 22 semanas. É verdade, da nova lei que está tramitando, né? Eu demorei 16 anos. Imagine essas meninas. Que são, às vezes, que são crianças de 14, 15 anos. Imagine, eu já, com mais de 30 anos, eu só tive coragem e uma estrutura para encarar uma situação como essa, encarar os olhares, porque até hoje eu sou discriminada. Aí empatia é linda, na teoria. A gente é discriminada, olham pra gente com um olhar de nojo, olham pra gente de tudo que é jeito. Que absurdo. Daí criticam o porquê eu fiz isso, o porquê eu me expus. E eu explico, eu quis me expor para que não aconteça com outras. Porque eu quis mostrar que eu, sendo advogada, tendo uma formação, eu não tive coragem, então elas também têm esse direito. E o que eu puder fazer, o que tiver ao meu alcance para divulgar para o maior número possível de mulheres que eu tive coragem, eu escrevia chorando o livro, mas que eu consegui e que elas também vão conseguir, o que eu tiver ao meu alcance, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Porque essa virou é a minha uma intenção. Causa, né, para você. Virou uma causa. E quando eu contei para o meu filho, o que ele fez? Ele falou, mãe,
eu não entendo nada porque eu sou bem atrapalhada. Ele falou, mãe, vamos começar a fazer vídeos sobre alguns temas para chamar a atenção das mulheres. Que graça. E ele fazia os vídeos para mim. Ele está aqui, inclusive, né, com a mãe. Ela aqui. falou que é o assessor da mãe, está aqui, ele tira foto, meu faz parceirinho. vídeo. Que bacana. E é legal porque você está dando uma orientação para um futuro homem, né? Sim. Que vai ter família, como ele deve se comportar em relação às mulheres, em relação à futura esposa, às filhas, às mulheres, né, na sociedade. Muito bom, parabéns. Porque ele criticou o que aconteceu desde o início, ele ajudava na produção dos vídeos, em temas, e com esses vídeos, mesmo ali, eu não sou conhecida, eu tenho 24 anos de profissão, mas nenhum nome assim renomado que todo mundo conhece. E mesmo assim, eu tive um retorno muito grande de Você falou para mim que você é cristã. Sim. Mas aí é Deus que faz, né, amiga? Ele vai colocando você e ele vai direcionando, porque na verdade é um ministério também. Sim. Né? E ele vai colocando você para as pessoas que precisam daquele conteúdo acessarem. E a procura foi grande. Glória a Deus. Inclusive, sobre esse tema agora recente do aborto, dentro das 22 semanas, eu tive situações que me procuraram a respeito disso. Uhum. Eu tive situações... E qual foi o seu posicionamento? Quando elas me procuravam para contar o que aconteceu com elas, era um desabafo. A maioria era um desabafo. Uhum. Até na última entrevista que eu fiz, no dia seguinte, uma senhora de 60 anos me mandou mensagem falando que ela foi estuprada por um tio, se não me engano, aos 3 anos, e nunca contou para ninguém. Nossa. Que ela estava me procurando para contar porque ela sentiu segurança em poder desabafar e contar para alguém. Então, isso, na verdade, Deus está te usando para curar essas mulheres. Porque quando elas vêm e elas relatam, acho que deve ter acontecido o mesmo com você quando escreveu o livro. Você vai escrevendo, você vai contando, é um peso que vai saindo. Um que desabafo. Você vai, não é? Você vai tirando aquilo, que é um peso que você carregava, e aí você vai ficando mais leve. E Deus vai trabalhando, vai ministrando também, né? Vai. E essas meninas que contaram, que foram 2 situações que eu tive de meninas menores que sofriam abuso, uma delas, a própria mãe, ela foi com a tia, a gente marcou, ela foi com a tia me encontrar, e a própria mãe era conivente. Porque nossa, quantos casos, né, em que a mãe é conivente. É na região metropolitana aqui de Curitiba. O padrasto estuprava. A tia descobriu porque viu o padrasto dando banho e mexendo no órgão sexual do irmão mais novo dessa menina. E cada vez que essa mocinha, hoje já é uma moça, que ela procurava a ajuda da mãe, a mãe dava um presente. Dava um celular novo, dava um computador, dava uma bicicleta. Toda vez ela ganhava um presente. Como se isso fosse apagar todo aquele sofrimento. Para ela não perder o marido. Mas, gente, o filho... eu não consigo entender esse tipo de mãe. Ela era dependente dele financeiramente? Ela trabalhava também. Então não tem, mesmo se fosse dependente, não há nada que justifique. Não, é a filha porque dela, né? Filha dela. Isso é um crime hediondo, uma atrocidade. E uma outra situação, a menina contou também que ela era estuprada por um tio e que ela engravidou. Só que como as palavras que ela usou, a justiça, ela falou, doutora, a justiça não existe para os pobres. O que eu tive que fazer é pedir aquele medicamento que a gente manda trazer de fora, e com esse medicamento eu fiz o aborto em casa. Ai, gente. Só que esse medicamento da hemorragia, ela falou, precisei ser atendida no hospital, mas foi essa a solução que eu tive, porque a justiça não existe para pobres. A gente bem sabe, né? Como jornalista, eu já fiz muitas reportagens também. Inclusive, tem um caso agora bem atual, não sei se você chegou a ver, de uma criança, de acho que 13 anos, uma adolescente de uns 13, 14 anos, que ela está internada num hospital, e o pai entra no hospital na UTI para abusar da filha. E aí sempre quando ele chegava perto, mudava os batimentos cardíacos, a respiração da criança. E aí eles começaram a perceber que tinha algo estranho na presença do pai. E eles começaram a filmar.
E aí filmaram o pai molestando. Então, essa menina, ela foi molestada pelo pai biológico o tempo inteiro. E a mãe era conivente também. Então, tem que prender os dois. Tem. Você imagina que vida dessa menina? Não poder contar nem com a mãe num momento desse? Não. E você sabe que durante muitos anos, eu trabalhei num programa policial de TV. E eu fazia muitas reportagens a respeito disso. Você sabe o que elas diziam também? É culpa sua. A mãe falava para a filha, é culpa sua, porque você que provocou, tenho certeza que você ficou sensualizando, de shorts, como se fosse culpa da vítima. Inclusive, um delegado, na época, falou isso para mim, o próprio delegado lá da cidade. Eu não lembro a cidade, é uma cidade da região metropolitana. E até viralizou, porque foi um absurdo. Ele falando assim, mas aí sai de mini saia, sai de top, coloca um vestidinho curto e daí não quer ser estuprada? Mas como se fosse a culpa ainda da vítima. Você vê que machismo. E é uma autoridade que devia estar ali para defender. Ele falou isso em entrevista. Mas a gente convive com isso até hoje. Não, a gente precisa mudar essa realidade. Mas é difícil. Mas, você está fazendo aqui a tua parte. A minha parte eu estou fazendo. Estou divulgando. Fazendo o seu livro, né? Falando sobre o tema para conscientizar as mulheres. Sim. Para que elas não tenham medo de denunciar. Não. Que elas enfrentem a situação. Estou me expondo, passei muita vergonha com as situações a forma com que tratam a gente. Cheguei a pensar em desistir. Parei um período com o livro, pensei em desistir, mas eu falei, não, eu não vou deixar com que consigam me derrotar. Eu vou em frente. É isso aí. E daí eu retomei e agora a gente está aí com a divulgação do livro. E, se Deus quiser, vamos poder já ajudar. É um sucesso esse livro. Ai, em nome amém. de Jesus, já é. Fala mais um pouco dele pra gente. Então, nesse livro, como eu contei essas situações do abuso e tudo mais, eu tentei mesclar, porque é um assunto muito pesado. Sim. E só quem já sofreu, já passou por um estupro, sabe o se quanto identifica, que é um trauma, que é um fantasma que você vai carregar para o resto da vida. Então, não é uma coisa que vai passar. Não, agora botei para fora, passou. Não passou. Precisa todo um acompanhamento Sim. psicológico. Acho que a terapia ajuda, a questão espiritual também, né? Sim. Liberar perdão e seguir com a vida. E eu não procurei ajuda, porque eu não queria nem que uma psicóloga, uma psiquiatra, eu não queria que ninguém soubesse. Por quê? Você tinha vergonha? Eu não queria ser tratada como coitadinha, eu não queria ser vista com nojo, ser vista com desconfiança, ser vista como esse delegado, ela no mínimo estava se insinuando. Como a própria mãe, né? Eu já ouvi mães falando isso, que a menina vítima falava que a mãe dizia isso, quando ela ia contar para a mãe. Então eu não queria que ninguém soubesse, porque eu não queria passar essa imagem, porque era sempre aquela imagem daquela pessoa sorridente, daquela pessoa tranquila, e sem problemas. E eu não queria mudar essa imagem. Entendi. Eu não queria... Daí você ficou guardando, Guardei durante 16 anos. E é um fantasma que nunca vou carregar pro resto da vida. Como que isso veio à tona? E assim, qual que foi o start para você? Porque eu parei, durante 2 anos praticamente, eu parei de advogar particular. Eu fazia só defensoria dativa, para cuidar da minha avó. Que a minha avó, meu tio cuidava da minha avó, ele faleceu e ela tinha 96 anos e ela se alimentava por sonda. E todos os cuidadores que iam lá deslocavam sonda, entupiam sonda, não sei o quê. Então, o que eu fiz? Eu fiz um curso para cuidar da minha avó. Então, eu não podia mais advogar tanto, eu fiquei só com a defensoria dativa e mais direcionada à Lei Maria da Penha. Daí, quando a minha avó faleceu, daí que eu decidi, daí que eu foquei em escrever esse livro, que eu foquei em me dedicar a isso. Quanto tempo você levou para escrever? Em torno de uns 6 meses.
Mas eu chorava, tinha partes que eu tinha que parar, daí o meu pequenininho vinha, abraçava, eu chorava, tinha partes que eu chorava. É porque o cérebro, ele não sabe que é uma lembrança. Para ele, você está vivendo de novo tudo. Sim. Aquele momento você está lá, porque quando você traz isso à tona, quando você começa a registrar e escrever, para ele você está ali, naquele momento passando por aquilo. Sim. É por isso que daí vem toda essa emoção também, né? É verdade. Então não foi fácil. E daí eu peguei e comecei, como o tema era muito pesado, eu comecei a mesclar. Eu coloquei algumas brincadeiras, porque eu sou divorciada. Então eu coloquei brincadeiras com relacionamentos que chegam a ser engraçados. Coloquei problemas familiares, problemas que a gente passa como mãe, como esposa, o preconceito que ainda existe contra pessoas divorciadas. Que absurdo, até hoje, né, menina? Até hoje, a gente é excluída da rodinha Você das sabe casadas. que, assim, a minha avó, ela dizia assim, casou é para sempre. Ah, mas tem situação que não tem como você ficar, porque você tá sendo espancado todo dia. Seus filhos vão crescer num ambiente tóxico desses, vendo a mãe apanhando, né? Sim. Vendo a família adoece. A família toda adoece. Só que ela falava, mas o preconceito da sociedade é muito maior. Então, é melhor, sabe, ficar. E eu não conseguia. Eu era criança, assim, eu não conseguia entender isso. Mas é porque ela vem de uma geração que, se ela se separasse, não era o caso do meu avô, mas ela era diretora de uma escola e tinha muitas mães ali de alunos e tal, e que tinham esse tipo de problema. Porque ela dizia, se você se separar, aí você não tiver marido, aí você vai ver o que é difícil a vida. Fica pior porque o preconceito é muito grande. Na época da minha mãe também não podia separar. Mas hoje em dia, eu não sabia que era assim. Ainda existe preconceito. Que absurdo. Eu tenho amigas que não, que são fora de série, mas eu tenho também amigas que se afastaram pelo fato de eu ser a divorciada do grupo. Que absurdo. Aham. E no que a gente separa, isso é muito marcante, porque quando você ninguém casa para separar, né? Claro. Então você separa esperando que seja eterno. E quando você separa, você quer aquele aconchego dos seus amigos, claro, daquele porque pessoal. Nossa, é muito difícil, é um trauma, né? É um trauma. E não é isso que acontece. Muitas sim. A gente brinca que a gente tem o Clube da Luluzinha, que é um grupo que, desde que minha filha hoje tem 22 anos, ela estava na 3ª série. Quando nós nos conhecemos. E a gente nós nos encontramos uma vez por mês todo direto, desde esse período. Então, a gente brinca. Esse grupo não, é um grupo fora de série. Mas tem grupos que simplesmente eu fui excluída. Que isso, minha gente. Então, eu tentei Eu sou separada também, assim, já há muitos anos, já faz uns 15 anos. Mas eu não percebo isso. Talvez eu tenha também, assim, sei lá, um filtro, algo para me proteger, para não perceber também, né? Mas eu não convivi com esse problema. Eu percebia que... Talvez pela minha profissão também. Jornalistas, tá? Os jornalistas, eles são mais abertos, né? Eu percebia que as casadas eram convidadas e eu não. Entendi. Então, a gente tinha esse preconceito. Que loucura. E na igreja? Você frequenta a igreja? Sinceramente, de vez em quando. Ah, sim. Não, porque na igreja a gente é bem recebido, sabe? Sim. A gente é bem recebido, bem acolhido. Quando... bem legal, assim, daí você faz amizades, assim, sabe? Que nascem no coração de Deus mesmo, que são amigas sinceras, que daí você leva, assim, para a vida. É diferente, é um ambiente, assim, bem... acolhedor. Bem espiritual, bem acolhedor. Por isso que eu perguntei, porque ali, né? Se você frequentasse, Sim. ali é um lugar, assim, um espaço que é legal. A gente consegue fazer boas amigas. A gente mantém esse nosso grupo de anos, que ali a gente... Acho que uma ajuda bastante a outra. Bacana, precisa ter esse suporte, né? Sim, precisa. Porque, assim, na verdade, a pessoa, muitas vezes, ela fica estagnada, até por conta do abuso. Ela não tem coragem, assim, de fazer nada. E aí, ela precisa dessa rede de apoio ao entorno. A família,
os amigos, aqueles que convivem com a pessoa e percebem que algo está errado, porque ela começa a mudar o comportamento, ela começa a ficar mais retraída, né? E aí é essas pessoas que têm que ajudar e precisam denunciar. Sim. Anonimamente, pode ser feito, né? É verdade. A denúncia pode ser feita, é 181 o número? É. Pode ligar para o 181, pode fazer a denúncia anônima. Ah, mas em briga de marido e mulher não mete a colher. Mete a colher, sim. Porque ali a mulher pode acabar morrendo, os filhos podem acabar morrendo. Esse tipo de abuso pode acabar com o futuro dessas crianças. Ou eles vão repetir e vão se tornar como o abusador, né? Ou eles vão ser pessoas, muitas vezes, tão feridas que em alguma área ali da vida eles acabam não desenvolvendo, não engrenando, né? Por conta disso. Sim. Por causa desse pai abusador. Mas você estava falando para mim que os homens também são vítimas de abuso das mulheres, mas em menor proporção? São, porque pela lei beneficiar as mulheres, tem muita mulher que ela quer tirar proveito disso. E então o que ela faz? Ela se envolve com a pessoa, daí essa pessoa tem um imóvel, essa pessoa tem bens. Então o que ela faz? Ela passa a morar com a pessoa e faz uma denúncia por ameaça, vamos supor. Faz uma denúncia por ameaça pedindo a medida protetiva. O que vai acontecer? O rapaz vai ser tirado da casa. Da casa dele. Da casa dele, que ele levou ela para morar e viviam muito bem até esse fato, que na verdade não é verdade. Quanto tempo que a pessoa tem que estar morando junto, debaixo do mesmo teto, para ter direitos? Na 6 verdade, meses? não, ali não tem nem um tempo certo, porque existindo ameaça, ela morando sob o mesmo teto que ele e ela fazendo uma denúncia, ela já consegue o afastamento dele do lar. Ah, é bem mais rápido do Porque que, por exemplo, pedir direitos por morar junto, como se fosse um casamento, né? Porque apesar de não terem casado no civil, no religioso. Ela vai pedir uma medida protetiva. Ah, e daí é bem mais rápido. Sim, ele vai ter que sair. Mais fácil. E eles chegam pra gente com o vídeo dela provocando, dela instigando, dela tentando de tudo para ele agredir, e ele não agride. Dela vai lá e faz medida protetiva por ameaça. Que loucura! Então, sim. A gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente se envolve. Tem que tomar cuidado. Não vai assim, linda, maravilhosa, já vai colocando pra dentro da casa e vai morar junto. Tem que ter um tempo de namoro, tem que ter, né? Um tempo ali pra você conhecer a pessoa. Você tem que conviver pra você conhecer. Em 6 meses você não conhece uma pessoa. Em 1 ano você não conhece uma pessoa. Né? Às vezes em 20 anos você não conhece. Você leva um susto, né? É o famoso dormindo com o inimigo, né? Cuidado, homens. Tome cuidado também, vocês. É o famoso que a gente não sabe com quem a gente está convivendo. É o famoso 171. 171, né? Que são golpista. Tem os homens golpistas, mas tem as mulheres também, né? Que entram no patrimonial, né? No patrimonial. É isso, eu queria que você explicasse. Quais são, o que configura a violência doméstica? São quantos tipos? 6, 7? São 5. São 5. Quais são? São a física, a sexual, a patrimonial, a moral e... Faltou uma. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Mas é física, patrimonial, a moral, a... Aqui, ó. Deixa eu ver. Gente, me deu um branco. Não tem problema. Então, assim, não tem problema. Tá aqui, mas é física, psicológica, né? É psicológica, física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Sim. Então, faltou a... Não, são essas psicológica. Mesmo, que era psicológica, né? E a moral. A psicológica seria como? A psicológica é aquele que eu começo a falar assim, nossa, como você tá gorda, como você tá feia. Como você envelheceu. Como você está envelhecida, porque as outras mulheres se cuidam muito mais do que você. Porque você se olha no espelho. Essa seria a psicológica. Tipo, como você é burra. Né? Essa seria a psicológica. Eu falo e você não entende o que eu te falo. Que terrível, né? E isso vai destruindo a mulher por dentro. A autoestima da mulher. Destrói a autoestima. E muitas delas nem sabem que estão sendo vítima desse tipo de violência e que elas podem, sim, denunciar e se afastar do agressor.
Sabe o que acontece muito também? Elas até tentam, porque isso acontece geralmente em casa. E esse agressor, geralmente eles são pessoas bem vistas na sociedade. Então, eles são meio que narcisistas, né? Tem o perfil narcisista. Que eles constroem uma boa imagem na sociedade. Uma boa imagem. E dentro de casa, eles maltratam, eles xingam. Humilham. Que daí entra o psicológico, entra o moral. Qual que é o moral? O moral seria a injúria, a difamação, a calúnia. Que é o que o narcisista faz, né? Quando a mulher quer dar um basta, não quer mais a relação, ele começa a difamar. Começa. Né? E ele faz... Eu tive uma situação de uma moça que me procurou que ele totalmente narcisista. Ele dava medicamento para ela, ele falava que ela não tinha feito tal coisa. Gaslighting, né? Que chama por causa de um filme, né? Que tinha esse nome. Ela sofreu isso com ele durante anos e anos. E ele não aceita. Querendo dizer que ela era louca, que ela não tinha feito aquilo que ela tinha feito. E aí ele vai causando como que a gente pode dizer? Uma confusão mental na pessoa. Ela não acreditava mais nela. Que absurdo, né? E por que ele fazia isso? Ele levava essa moça ao médico e ele entrava junto, falando que ela estava esquecendo, que ela estava deixando a pia aberta. E era ele que era ele. E daí o médico acreditava Fogão, e medicava. Né, menina? E ele passava essa mesma imagem para a família dela. E quando ela precisou de ajuda, a família não acreditou. Porque ele era muito querido, ele era muito bom. E ele estava acolhendo uma mulher que tinha problemas. Ele era uma pessoa incrível. Como ele pode fazer isso? Jamais. É ela que está ficando louca. Ela que está surtada, exatamente. Sim. Isso. Nossa, eu conheço casos assim também. Teve uma moça que me procurou com uma situação dessa. Que triste. Mas aí tem que ir levantando provas, né? Tem que ir levantando provas de que é ele que está fazendo esse assédio moral. Mas aí. O duro eram essas provas, porque ela vivia dopada. Mas ele colocava onde os seus remédios? Ele colocava no suco, no café? Não, ele levava no psiquiatra e pedia medicamento para dormir, medicamento para acordar. Medicamento para acalmar, porque ela ficava muito agressiva, porque ele tinha medo porque tinha uma filha, então pedia medicamento, então ela passava o dia dopada. E ela não tinha igual a gente, como pensar. Igual quando a gente entra no hospital psiquiátrico, no pátio lá, que eles estão todos meio dopados. E por que ela não deixou de tomar o medicamento? Ela não deu assim? Ela em nenhum momento ela se tocou que ela precisava Ela acreditava parar que de tomar? ele Ela tinha não teve razão. um momento de lucidez? Nossa, gente, que dó. Ela acreditava que ele tinha razão. Ele conseguiu fazer até a cabeça dela. E para ela sair dessa, essa foi uma das primeiras moças que me procurou quando eu escrevi o livro. E para ela conseguir sair dessa situação, foi difícil. E por que ele fazia isso com ela? Ele estava de olho no quê? No patrimônio dela? O que Não, pelo contrário, ele é uma pessoa muito bem-sucedida, até mais do que ela. Ele não aceitava a separação. Então ele tinha ali um porquê. Ele não aceitava a separação e ela queria separar porque... Justamente por causa dos bens. Sim. Porque narcisista, eles só se ligam em dinheiro. Sim. Né? Na maioria dos casos, assim, o amor deles é pelo dinheiro, né? É verdade. E aí, ela procurou ajuda? Ela conseguiu parar, ela voltava, ia no banheiro e cuspia para voltar ao medicamento. E daí ela começou a retomar a lucidez dela. E a partir daí ela foi atrás e pediu a separação. Mas sem o apoio de ninguém da família. Não teve essa rede para ajudar? Não, ela teve amigos que ajudaram. Amigas, inclusive. E daí mas depois eles perceberam que ela estava certa. Até hoje ela fala que não. Que ainda tem alguns membros da família que idolatram ainda ele. Porque ele ainda continua pedindo laudo psiquiátrico no processo. Ela já fez 7. Que loucura, gente. Ele ainda continua pedindo laudo no processo. Falando que ela não é capaz, que ela tem problema psiquiátrico. E qual foi a doença que ele alegou? Ele fala que ela é bipolar, que ela é esquizofrênica. Nossa. Que ele alega para conseguir manipular. Que absurdo, gente. Mas
Que Deus ajude ela e que ela consiga na justiça, né, provar que, na verdade, ela está sendo vítima desse narcisista. A sexual envolve o quê? Quando uma mulher não quer ter a relação sexual e o marido obriga. E o marido obriga. Tem que ser de livre, espontânea vontade. Os dois têm que estar de acordo, vontade, né? Sim. E no caso da patrimonial, que era o caso dessa pastora, desse também, que eu disse no começo aqui do programa, que ela sofria esse tipo de abuso patrimonial, né? Ela não tinha acesso a dinheiro nenhum, nada. Ela trabalhava também com ele, né? E se ela precisasse comprar alguma coisa, ela tinha que pedir para uma pessoa que trabalhava com ele, para daí a pessoa falar com ele, para daí ver se ele liberava. Então, ela passava, apesar de ser uma pessoa abastada financeiramente, ela passava, assim, por algumas dificuldades, sabe? Sim. Por conta disso. Como que é isso? Então, essa daí eu também tive uma situação de uma moça que procurou para desabafo também. Ela trabalhava num posto de saúde e ele que cuidava do dinheiro dela. E ela não tinha dinheiro para ir fazer uma unha. Não tinha acesso ao próprio salário. Acesso, não. Tanto que ele comprou para ele um carro, ele comprou, deu entrada no nome da mãe, acho que, se não me engano, foi da mãe. Deu entrada no imóvel, mas ela morava numa casinha super simples, de madeira, pagando aluguel. Ele que fazia, que cuidava de todo o patrimônio dela. Fazia toda a gestão. Sim. E não dava nada para ela também? Não, para ela dava o suficiente. Tá aqui teu cartão do ônibus, tá aqui teu dinheiro pro lanche e é o que você precisa. Que horror, gente, que absurdo. Sim. E aí ela foi, você orientou, ela buscou daí a ajuda, Sim, ela a justiça. conseguiu separar, daí na justiça foi entrado com processo pedindo para que ele ressarcisse esses valores que ele tirou desse imóvel da mãe, tentando provar desse imóvel que ele comprou no nome da mãe, porque ele não trabalhava. Ah, que folgado. Daí o carro também, então tem uma ação judicial em andamento. Ah, que bom. De todas essas formas aí que você falou, qual tem sido a mais comum que você tem percebido na sua trajetória profissional? O que mais tem é ameaça e física. Ameaça e física. Ameaça tem muito. Que tipo de ameaça? É porque acontece assim, principalmente quando eu atuava em região metropolitana, o casal, final de semana, vai para o bar. Aí, daí eles brigam no bar, por quê? Porque ele olhou para a moça que estava rebolandinha na frente. Porque ela foi jogar sinuca na mesa lá, os outros caras olharam o bumbum dela. Então, aquela coisa que os dois alcoolizados, daí chegam em casa, aquela discussão, e daí eu vou te matar, eu vou não sei o quê. Por causa da bebida também, Sim. né? O alcoolismo então, envolvido também, muitos casos que eu peguei foi por alcoolismo. Porque a pessoa ela fica irritada, né? Dá uma irritabilidade. Outros não. Outros era por provocação mesmo. Daí muitos por provocação mesmo, porque queria brigar, e daí falava assim, não, isso não vai ficar assim, eu vou voltar, eu vou te matar. E aí ameaça de morte, né? E pode matar mesmo. Pode matar. Se um cara desse tá bêbado, sim, é um perigo, pode né? matar. Vamos falar um pouco do trauma? A gente estava falando lá no começo. O trauma que isso causa. O governo, a Lei Maria da Penha, que acho que uma das melhores, né, do mundo, pelo que eu tive pesquisando, ela oferece tratamento para essas vítimas que ficam traumatizadas por conta desses abusos? Na verdade, aqui, como nós falamos no começo, aqui em Curitiba, quer dizer, em Curitiba nós temos todo esse amparo psicológico. Como é que é todo esse amparo? Por exemplo, a mulher ela quer fazer uma denúncia. Sim. E aí ela vai na delegacia da mulher. Tem a Casa da Mulher Brasileira. Como é que ela vai para a Casa da Mulher? Ela mora lá durante um tempo? Como é que é? Tem a delegacia, tem o atendimento psicológico, tem assistente social, eles têm o acolhimento, que é onde eles ficam, que pode passar durante um período. Eles recebem agora, durante 6 meses, um aluguel. Olha,
Então, sim, então tem esse amparo. Mas não são em todos os lugares que tem. Mas nas capitais, cidades maiores. Sim. Agora, vai numa região metropolitana, não tem nada Como é disso. que é daí? Chega lá, vai numa delegacia comum, não Vai- tem nada, não tem assistência Não, psicológica. fala boa sorte E aí você vamos registra esperar. o BO, muitas vezes aí o marido, né, o companheiro, fica mais agressivo e violento ainda, porque a mulher denunciou. E aí que tá o perigo. Sim, porque ela vai chamar a polícia. A polícia vai recolher o rapaz, porque vai pegar em flagrante, vai para a delegacia, ela vai junto. Então, eles vão ter que ficar no mesmo ambiente, os dois ali. É ele ameaçando o tempo inteiro, ele com E quando ódio ele sai, dela. ele fica pouco tempo também, né? Fica porque eles arbitram fiança e às vezes a própria mulher paga a fiança. Ou às vezes a polícia chega e quando vai levar o rapaz, o que ela fala? Não é para levar, era só para dar um susto neles. Aí não adianta. É só um susto. Aí ele fica sem vergonha, E daí né? depois, quando eles são presos, daí é arbitrada a fiança e tudo mais, elas acabam pagando a fiança. E aí volta tudo ao normal. Volta tudo ao normal. Vai ser como era antes, né? É, Normal porque não é aquele ciclo que eu sempre falo, que é aquele ciclo da violência doméstica. Que eles começam, primeiro eles começam com agressão verbal, no psicológico, começam a brigar, a falar, não, você nem cozinhar não serve. Daí a mulher pensa, não, eu devo estar errando, eu não estou cozinhando bem realmente, eu devo estar errando no sal, alguma coisa, né? a panela não é boa. Então você acha que a culpa realmente é tua. Daí eles vão partir para agressão física. Daí eles vai evoluindo, vai partir para agressão física. Daí chega na agressão física, a mulher, algumas denunciam, outras não. A maioria não denuncia. Mas... E aí começam a ser espancadas, né? Daí Muitos usam até arma depois, né? Começam Sim. a ameaçar com arma de fogo. Você, que nem nesse caso que a gente comentou que a mulher vai lá e paga a fiança. Aí ele volta para casa. E fala para ela, e começa a falar para ela, amor, você lembra como era no começo? A gente casou por amor. A gente vive bem. Isso aí foi a bebida. Isso aí não vai mais acontecer. Foi um acaso. Aí o que acontece? Aí vem aquele love, né? O amor da lua de mel, que também é o ciclo do narcisista. Que é a manter a famosa vítima lua de ali, mel. né? E o que acontece? Esse ciclo Se vai repete. voltar. Vai ficando cada vez pior. Até acontecer o feminicídio. A tragédia, que é o feminicídio. Até acontecer. Meu Deus do céu. Então, gente, tem que denunciar, sabe? Pede ajuda aí para os seus amigos, para os seus parentes, saia de casa. E eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Quem ama você quer o seu bem. Denuncie, não tenha medo. Mas eu amo ele. Tá bom, mas você tem que se amar em primeiro lugar. Você tem que amar teus filhos, você tem que amar tua família, você tem que ficar viva para que você possa cuidar também dos seus filhos. Então, pense nisso. Sabe, tem decisões que a gente tem que tomar que não são fáceis. Não. Mas elas são necessárias. São necessárias. E essa decisão muito importante, é muito necessária, né? E elas têm que entender que elas não estão sozinhas. Porque tem um grupo de mulheres que... Inclusive, eu faço parte de um grupo que é de uma advogada colega nossa, a doutora Sandra Rangel, que se chama Anjos de Salto. Que legal. Fala pra gente, então, desse grupo. O Anjos de Salto, ele ajuda totalmente gratuito. O trabalho são várias advogadas. Essa ajuda é totalmente gratuita para vítimas de violência doméstica. É um grupo incrível. E como que as pessoas podem acessar esse grupo? A gente seria através da doutora Sandra Rangel. Ela é daqui de Curitiba? Sim, se me procurar em todas as redes sociais, que é pelo meu nome, eu consigo colocar em contato. O da Adalgisa é esse aqui, @Adalgisa_Mendes. Isso. Tá? A gente vai colocar aqui também depois para você. Porque esse grupo é espetacular.
Esse grupo, quando eu lancei o livro, eu tinha medo. Eu tive muito medo quando eu lancei esse livro. E a doutora Sandra, eu conheci ela desde que eu comecei a trabalhar, só que a gente nunca teve aquela convivência. E ela foi no lançamento do livro. E eu com aquele medo da rejeição, porque o meu livro é escrito numa linguagem muito simples, porque eu não queria atingir só advogados, eu queria atingir toda a população. Eu não queria atingir só mulheres, eu queria atingir homens, mulheres, e numa linguagem que fosse simples. Acessível a todos. Que elas sentissem que estava como uma conversa, como se fosse uma conversa. E eu tinha medo da rejeição desse livro, porque não está para um best-seller, não está nada, assim, está bem tranquilinho. Mas você sabe que eu aprendi no jornalismo que o seguinte, que o jornalismo, ele é a arte de encurtar as palavras. Quanto mais simples for o seu texto, mais gente vai te entender. Então, você fez certíssimo. Sim. Desde a pessoa que é pós-mestrado até a pessoa que aprendeu a ler há pouco tempo. Vai conseguir entender, entendeu? Por isso que eu falo, eu tenho algumas situações que eu brinco com relacionamento, conto de problema com filhos, que eu tive problema com minha filha, conto com problemas da diferença do estupro, que eu tinha um professor de português que falava da diferença de estupro e estrupo. Que é o estrupo é o filo porque quilo, ele falava. E o estupro é o que realmente ocorreu. Sim. Então, eu tive casos de estupro, porque eu não queria atuar em processos de estupro. E um juiz chegou para mim e falou assim, doutora, nem todo estupro é estupro. E eu lembrei desse professor, eu coloquei, inclusive, no livro. O estupro e o estrupo. Para você saber melhor, você vai ter que comprar o livro, viu? Vai ter que comprar. Né? E quando eu lancei, voltando o Anjos de Salto, quando eu lancei o livro, a doutora Sandra estava lá. E eu falei para ela desse meu medo. E ela falou, não, você é a vítima. Você é uma das pessoas que eu vou acolher sempre que você precisar. E daí que ela me apresentou para o grupo, que são os Anjos de Salto. Que legal, que bacana. Sim. Tem gente boa ainda no mundo, né? Sim, A gente e tem ela que acreditar tem mais e ter esperança. projeto, que é o projeto solidário Anjos Noturnos. Como que é isso? Esse projeto, nós nos reunimos, daí fazemos toda aquela arrecadação e para distribuição de alimentos para o pessoal em situação de rua. Ah, que legal. E em datas festivas, Dia das Crianças, Natal, Páscoa, daí nós fazemos a arrecadação e vamos em lugares bem pobres para entregar para as crianças. Que bênção. Voltando na questão da lei, Maria da Penha, até por conta de casos de amigas minhas, assim, sabe? Ao longo aí da minha jornada, elas fazem a denúncia, aí tem a questão do afastamento, que o agressor não pode chegar. Qual é a distância? Geralmente 200 metros, depende. Porque senão ele vai preso. Moram, sim. Né? Senão ele vai preso. Mas eles não respeitam, sabia? Eles não respeitam, eles continuam indo na casa, eles continuam ameaçando. Então, quando saiu, no início, eles pegavam o papel que chegava lá, estou com uma medida protetiva, você tem que ficar afastado. Eles pegavam o papel e falavam, você acha que esse papel vai me segurar? Só que hoje, o que acontece? Se eles desrespeitarem, a vítima liga para a Guarda Municipal, a Polícia Militar, eles vêm na hora e prendem ele por descumprimento da medida protetiva. E funciona? Funciona. Agora funciona. Tá funcionando. Porque bom, antes eles gente. pegavam o papel e ficavam sacudindo. Você acha que esse papel aqui vai me segurar? Um papel vai me impedir de eu chegar aí e te dar um tiro? Não, eu tô aqui, eu tenho meus filhos, aqui é minha casa, eu venho a hora que eu quiser. Então, hoje funciona. Que bom, porque gente. Hoje tem o descumprimento da medida protetiva, que eles são presos na hora. Então, é muito importante essa medida protetiva. Sim, tem que pedir a medida protetiva, né? Sim, porque no descumprimento eles vão na hora. E daí eles não têm as mesmas regalias que eles têm numa primeira oportunidade, quando eles são soltos com a fiança. Bom saber. Muitas mulheres, elas dependem financeiramente do marido, né? E por isso elas acabam ficando ali, sendo vítimas de violência doméstica. Nesse sentido,
existe alguma forma de ajuda a essas mulheres para buscar uma profissão, fazer um curso profissionalizante por parte do governo? Eles fornecem isso? Não. Essa é uma das falhas da lei, não fornece. Ah, porque às vezes a pessoa fica ali porque ela tem... realmente ela fica de mãos atadas, né? Sim. Aí ela fica naquele relacionamento porque ela pensa, mas está ruim com ele, mas se eu ficar sem ele vai ficar pior, porque daí como é que eu vou sobreviver? Só que... Às vezes ganha ali uma pensão, mas aí a pensão também é insuficiente. Geralmente, tipo, tem pensões que são de 300, 600 reais, né? Hoje em dia, depende do entendimento do juiz. A única alternativa que elas têm é de pedir a pensão, entrar com o pedido da pensão contra eles. Mas que é isso que acontece. Eles que aí é muito não pouco. São registrados. Elas falam, não, mas que é muito pouco mesmo. Porque tinha uma época, que, se não me engano, era 30% do salário. Sim, 30%. Que tinha que ser, hoje em dia não, né? Mas muitas vezes eles não são registrados. E principalmente o pessoal mais que trabalha informal, autônomo, eles não têm como provar a renda deles. Isso. Então eles falam, eu ganho R$1.000 por mês. Aí vai querer dar 100. Vai querer dar 100? 200, que seja como os 30%, é que vai sobreviver? vai 300? ficar com R$300. Daí ela sai e com muitos o filho, também, eles omitem, né, o salário verdadeiro. Sim, eles omitem. E aí a mulher outra fica sofrendo. conta, daí a gente tenta fazer aquela busca na conta, no nome da pessoa. Eles colocam em outra conta. Eles têm várias formas para poder burlar, não pagar. Né? E engraçado, sabe o que eu fico horrorizada? Porque é para a família deles, são os filhos dele, eles não estão fazendo um favor. Não. Né? São os pais dessas crianças, gente. Foram casados com essa mulher, é a mãe dos filhos. Mas tornam-se a maior inimiga deles, né? Que absurdo. Na separação, tornam-se os maiores inimigos. Raros casos que eu admiro muito que não. Ah, mas em caso de violência, Sim. geralmente, né? Geralmente porque ele já está ali espancando, batendo, agredindo. É difícil daí ter uma relação sadia, né? Depois do término. É bastante difícil. Então, você acha que falta isso? O que você acha que falta na lei, assim, que precisa ser aprimorada? Eu acho que falta grupos de apoio, que, aqui, como a gente fala, aqui em Curitiba a gente tem, mas falta grupo de apoio. Eu acho que faltam aquelas reuniões em grupos para que todas elas possam contar suas experiências. Como se fosse uma terapia de grupo, sim, né? Como tem nos Alcoólatras Anônimos, sim, né? E saber que não é só a sua história, que todas aquelas mulheres ali também passaram por isso. E todas essas mulheres estão conseguindo, elas foram capazes de denunciar, elas foram fortes, elas não estão sozinhas, elas estão conseguindo. E se elas estão conseguindo, você também consegue. Eu tenho uma colega que ela saiu de casa com filhos. Ela trabalhava primeiro como diarista, depois ela conseguiu fazer um curso, ela trabalhava como manicure, daí ganhava miséria. Ela mal conseguia, ela não tinha o que comer na hora do almoço, ou era comida para ela ou para os filhos. Mas ela venceu. Ela superou isso, ela venceu. Que bom. Mas são poucas que têm essa força, essa resiliência, porque elas adoecem. Adoecem. Mas eu acho que... Então, faltam esses grupos de apoio. Eu acho que falta um apoio psicológico. Eu acho que até uma ajuda do governo financeira, por um tempo, e para que ela possa ter daí uma profissão, para resgatar essa dignidade, essa cidadania. Que um encaminhamento, nem que seja pelo SUS, mas que seja prioritário para essas mulheres. É verdade. Eu acho que para elas teria que ter uma prioridade tanto para as mães quanto para as crianças. É verdade. Eu fico assim, sabe? Eu fico bem assim com pena das crianças. Sim. Porque as crianças, elas enfrentam um trauma que depois elas vão levar para a vida adulta. Vão. Né? Se não forem tratadas e cuidadas ali na infância. Como isso prejudica, né? Prejudica. Para escolher um marido, por exemplo, uma filha de um pai agressivo, aí quando ela vai se casar, geralmente ela vai buscar alguém inconscientemente, né, parecido com o pai. E ela não percebe. É verdade. Porque é o que ela tinha em casa, o modelo que ela tinha em casa. E aí ela sofre tudo de novo. Ela sofreu na infância, mas daí, né, com o abuso do marido. E eu acho que o principal que falta é a educação.
Eu acho que falta na escola, dentro da educação, que falem mais sobre a Maria esse da Penha, assunto. que falem mais sobre agressão. Porque tem meninos que vêm de uma criação do vô batia na avó, o pai batia na mãe. Vai aprendendo e vai repetindo, então né? Ele vai repetir. Então, eu acho que o falta exemplo, é verdade. Na escola uma educação a esse respeito. É verdade. E até, assim, uma rede de apoio para a criança, eu não sei se existe. Por exemplo, a criança ali, ela é vítima, o pai espanca a mãe, espanca os filhos, tal. Ela pode denunciar na escola e pedir ajuda? Pode. Pode. Então, isso é bem bom, bem bacana, porque às vezes é o único lugar que a criança ainda pode se abrir, ela sente uma confiança na professora. É verdade, não é? É verdade. E a escola denuncia? A escola tem obrigação ela tem de denunciar. Olha só, isso é muito bom, tem obrigação de denunciar. Porque não era assim. A escola tem obrigação. Isso aí é com a Lei Maria da Penha. Ela tem obrigação. Essa alteração. Olha que importante. Então, denuncie na sua escola. Se você estiver sendo vítima de violência, se a sua mãe estiver sendo vítima, os seus irmãos, fale para a sua professora, peça ajuda, que eles vão te ajudar, né? E eu acho que a gente também, se perceber qualquer pessoa, qualquer criança, qualquer um que passe, demonstre de qualquer forma que está sofrendo alguma situação. Como que ela pode demonstrar? Como é que pode ser perceptível isso? Às vezes começa alguma reclamação, ele está me tratando assim, ali. Daí, qual é a nossa parte? O primeiro, ouvir e acreditar na pessoa e tentar encaminhar essa pessoa para um grupo de apoio, encaminhar essa pessoa para fazer uma denúncia, encaminhar essa pessoa. Eu acho que se cada um de nós, pelo menos, perder um tempinho ouvindo essas pessoas, o que elas têm para falar, que é o que eu tento fazer com esse livro. Eu deixo o meu telefone disponível, porque se quiser conversar, se quiser falar, eu vou dispor desse tempo. Eu vou fazer o possível para ajudar. Porque se cada um fizer isso, cada um fizer esse pedacinho, a gente vai conseguir atingir o objetivo da lei. Seja com as mulheres, seja no caso, nessa situação das meninas estupradas, que é uma semana que todos estamos horrorizados. Semana, é verdade. Que ninguém está acreditando nessa situação, que elas vão ser punidas 2 vezes, elas já vão carregar o fantasma do estupro, e mais agora elas vão ser penalizadas porque elas foram vítimas do estupro. Então, eu acho que tudo isso, eu acho que se resolveria, o início de tudo, a resolução para tudo isso seria a educação. Porque muitas dessas meninas não têm na escola não sabe sobre menstruação. Uma educação sexual mesmo, né? Sim, não sabe. Meninas de 10, 11 anos. Olha, a professora podia explicar, olha, nunca deixe ninguém tocar nos seus órgãos genitais, nas suas intimidades. Se alguém estiver fazendo isso, é errado. Porque às vezes elas não sabem, elas acham que é uma brincadeira. E que é normal, e muitas delas acabam até gostando, porque elas ganham um presente, como você falou da mãe, ganham um doce, ganham um dinheirinho, entendeu? E elas acabam achando que aquilo é normal. Ou são ameaçadas. Mas tem essas que acham que é normal mesmo, porque não sabem que estão sendo abusadas. Mas você teve uma entrevista que também viralizou, que o pai falava que ele teria que iniciar a menina. Que loucura. E a mãe confirmava para a menina que isso era certo. Que o pai que tem que iniciar a menina mulher. Que loucura, gente. E a menina não sabe. Não, ela não sabe o que é o certo, porque ela não tem essa educação. Porque né? a mãe concorda. Se ela tivesse isso na escola, seria totalmente diferente. Então, eu acho que a escola é o princípio de tudo. Tudo isso poderia... Tudo bem que vai ser a longo tempo, porque o pessoal da nossa idade que sofre agressão já não vai ter esse período, essa educação na escola. Mas de agora em diante. A longo prazo, eu acho que a solução são disciplinas na escola sobre esse assunto. É verdade. Eu Excelente. acho que palestras, eu acho que colocar gente para falar, para explicar, eu acho que isso é o essencial. E não existe, assim, você não tem conhecimento. Não existe. Não existe mesmo. Não existe. Nossa, é importante mesmo nas escolas estaduais, municipais, né? Sim. O que você diria, então, agora, para quem está acompanhando aqui o podcast,
que a pessoa se identificou e ela se viu como vítima de violência. Qual é o recado que você daria para ela? Primeiro, que tudo que é dividido torna-se mais leve. Eu aprendi isso com a senhora que eu trabalhei minha vida inteira, que ela tem a idade da minha mãe, ela se chama doutora Maria Eterna, e ela sempre falou assim para mim: tudo que é dividido na sua vida torna-se mais leve. Então, se você tem um problema, vamos dividir. Esse problema vai ficar mais leve. Então, divida esse problema, denuncie, procure ajuda, que você não está sozinha. E tudo tem solução. Não desista, porque para tudo tem solução. E tudo vai passar por momentos difíceis? Sim, mas tudo passa. Para chegar aonde eu estou aqui hoje, eu passei por momentos muito difíceis e ainda passo. Mas eu posso garantir que tudo passa. Isso aí, minha gente. Vamos ouvir a orientação aqui da especialista. E os canais de denúncia? É 181, que a pessoa liga, né? Sim. Mais algum outro? É a polícia normal, 190. 190. Daí são... Delegacia também. Delegacia da mulher. Especializada. Isso. Legal. E agora quero saber como que os nossos seguidores podem adquirir esse livro incrível. Eu vou deixar aqui o meu telefone, que tanto como eu falei, eu me coloco à disposição de todos que precisarem da minha ajuda. E também é o número que eu faço a venda dos livros, que é o 41 99628 2300. Repete, por favor. 41 99628 2300. E todas as minhas redes sociais são o meu nome, é Adalgisa Mendes. Onde procurar, vai no TikTok, no Instagram, no Facebook, em todos os lugares é Adalgisa Mendes. Adalgisa com S, né? Com S. Legal, Adalgisa. Você gostaria de deixar agora um recado? O que você falaria agora para as pessoas? Para finalizar, assim. O que você falaria? Eu tenho uma parte, se me permite Permito, ler. é isso. Para fechar assim com chave de ouro. O que você gostaria de falar? A gente só falou em violência, a gente só falou em tristeza, mas a gente não falou no amor. Ah, isso é legal. E eu falo aqui no meu livro uma parte que eu coloco, que eu acho muito importante, que... Uma vez uma pessoa me perguntou se eu vivia num mundo cor-de-rosa. Porque eu vivo sorrindo, apesar de todas as adversidades que eu passei, eu estou sempre sorrindo, eu estou sempre bem e sempre tentando ajudar os outros. E o que eu respondi é o seguinte: há quem diga que vivo num mundo cor-de-rosa. Talvez seja verdade, pois apesar de todas as adversidades que já vivi, de tudo que eu já sofri, eu ainda escolho acreditar nas pessoas e ser feliz. Acredito nas amizades sinceras, mesmo sendo por inúmeras vezes apunhalada pelas costas. Acredito nos amores verdadeiros e duradouros, sendo que fui traída e enganada. A verdade é que nem todas as pessoas são iguais. Eu poderia transformar meu mundo em pura amargura e ódio, desacreditar das pessoas, desacreditar do amor. Mas, pelo contrário, eu escolhi ser feliz. E acredito no ser humano, acredito no amor verdadeiro, acredito no felizes para sempre. Mas talvez meu mundo não seja apenas cor-de-rosa, seja, na verdade, um arco-íris, seja a terra do nunca, onde eu ainda acredito em fadas, em finais felizes e em um mundo melhor. Ai, que lindo! Então, essa Parabéns. é a parte do meu livro que eu escrevi. Como você assim... escreve bem, que poético. Eu achei que eu precisava escrever isso porque a gente só estava falando em situações difíceis, a gente só está falando... E a gente não está falando no amor. A gente não está falando na esperança. Existe uma luz no fim do túnel, né? Existe esperança, existe né? esperança. Existe amor. Então, a gente acredita no mundo melhor. A gente está lutando para isso. Uhum. Eu estou me expondo. Eu me expus a minha família, expus a minha situação por um mundo melhor. E é isso que eu acredito. Eu acredito também, Adalgisa. Que bom. Maravilha! Adorei você aqui. Você é uma pessoa cheia de luz, iluminada mesmo por Deus. Deus te colocou nesse projeto, nesse ministério, através desse livro. Eu tenho certeza que milhares e milhares de mulheres serão impactadas e terão a vida transformadas. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade e muito obrigada de coração. Adorei. Eu também, adorei.
Gente, você vê, né? O que eu vou falar? O livro dela, ela já falou. É um livro extraordinário. Vale muito a pena você ler. Mesmo que você não seja vítima de violência, porque é que você vai adquirir informações preciosas para ajudar outras pessoas também. Tá bom? Então, vou repetir aqui o nome do livro. Diário de uma Advogada Criminal. Eu já tenho o meu, vou começar a ler hoje já. Hoje eu já vou começar a ler. Muito obrigada a cada um de vocês por estarem conosco nesse episódio do ERIcast, o podcast da sua jornada extraordinária. Não esquece de mandar esse episódio para todo mundo, porque você vai estar contribuindo, como a Adalgisa falou aqui, por um futuro melhor. Você vai trazer esperança para as pessoas, porque o amor, ele é verdadeiro, o amor existe e a gente precisa manifestar esse amor, que Deus é amor e Ele colocou o amor dele nos nossos corações, para que a gente possa manifestar esse amor através do quê? De obras, através daquilo que ele colocou nas nossas mãos, para fazer dos dons, dos talentos. E esse é um livro que vai fazer toda a diferença na sua vida. Entre em contato com a Adalgisa. Ela deixou aqui todos os canais dela para você. Se inscreve no canal. Eu estou começando. Esse aqui é o 3º episódio, o da Adalgisa, mas a gente já tem milhares e milhares de visualizações. Então se inscreva, mande para as pessoas. Eu preciso da sua ajuda. Sem você, não tem porquê a gente estar fazendo esse podcast. A gente faz por você porque a gente te ama, a gente quer o seu bem. E a gente quer trazer para você aqui conteúdo de qualidade. E se você é empresário, se é profissional liberal, você quer anunciar aqui no podcast, nós temos espaço para você. Manda lá um e-mail, ericastje@gmail.com, ericastje@gmail.com, ou lá no direct do Instagram, @ericastje, que a gente vai te atender e você vai ter um retorno extraordinário pelo seu anúncio aqui. Porque aqui nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus, tá bom? E na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde, vai ao ar um episódio especial sobre a Casa Cor, que é uma das maiores mostras de arquitetura e design do Brasil e da América Latina, minha gente. Eu adoro arquitetura. A minha família é uma família de arquitetos, então eu sempre convivi muito com a arquitetura. E eu acho um tema incrível. Você gosta de mudar a sua casa? Mulher gosta, geralmente, né? A mulher muda ali um móvel de lugar, já faz toda a diferença. Pinta ali uma parede. Então, você gosta disso? Eu também gosto. A gente vai estar trazendo aqui uma pessoa que está expondo lá na Casa Cor. Você gosta de vinho? Então, você não pode perder, porque ela vai trazer, vai mostrar para a gente o espaço que ela tem lá na Casa Cor e vai falar sobre toda a mostra também com a gente. Vai até a Casa Cor, ela vai até o dia 28 de julho. Dá uma passada lá. Você vai se inspirar. É muito bacana, tá bom? Vale a pena conferir. Tá certo? Então, muito obrigada pela sua audiência. Eu te espero na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde, com o ERIcast sobre a Casa Cor. Até lá. Este podcast foi transmitido e editado por AC Video Produções.